Olá, queridos alunos! No vídeo de hoje, a gente vai aprender um pouquinho sobre frações equivalentes, o conceito de fração equivalente e como obter uma fração equivalente, tá bom? Então, acompanha aí. Frações equivalentes. Então, vamos lá, gente. Considera aqui esse retângulo como sendo um inteiro, certo? E aí, eu vou dividir esse inteiro aqui em duas partes, certo? Quando a gente aprende sobre frações, a gente aprende que o denominador, né, a parte de baixo da fração, você vai colocar o número que representa a quantidade de partes que você dividiu essa coisa, essa figura, né? Então, como aqui nessa figura, nesse retângulo aqui, ó, a gente vai considerar esse retângulo, eu dividi em duas partes, então, o meu denominador, a parte de baixo da minha fração, vai ser 2, tá bom? Porque eu dividi a figura em duas partes, tá certo? E aí, observa que eu pintei uma das partes, né, desse retângulo. Então, essa fração vai ficar 1/2, tá bom? Aí, observa, eu peguei esse mesmo retângulo e fiz mais uma divisão aqui. Eu passei uma linha aqui, cortando ao meio de novo, né? Então, olha só aqui, ó. Aí, eu vou ter essa nova divisão, né? Quantas partes estão divididas nesse retângulo? 1, 2, 3, 4, certo? Então, meu denominador vai ser quanto? 4, certo? Que representa a quantidade de pedaços que tem a minha figura, né? Em quantas partes eu dividi. E quantas estão pintadas? 2, certo? Mas olha só, observa uma coisa interessante. Essa figura aqui não é essa daqui, e essa daqui também não é essa. Eu dividi essa daqui no meio, certo? Essa daqui também tá dividida aqui no meio. Então, essa parte aqui, colorida, é a mesma que essa, né? A diferença é que ela tem uma outra divisão aqui no meio, mas é a mesma parte, né? Essa daqui é a mesma que essa, certo? E olha só, essa fração tá representando a mesma parte que essa, né? Eu dividi o retângulo no meio, né? E pintei essa parte aqui, formei a fração 1/2. Aqui eu tô representando a mesma parte, só que de uma forma diferente, tá vendo? Então, frações equivalentes são isso, são frações que representam a mesma quantidade, a mesma parte de um todo, só que de maneiras diferentes, de formas diferentes, tá certo? Então, aí, aqui acontece outra coisa, olha. Eu tenho a mesma figura, o mesmo retângulo, tá? Na mesma medida. E aí, dividi ele ao meio, tá aqui, ó, dividi ele ao meio. Essa parte aqui é colorida, tá vendo? Assim como essa e assim como essa, é a mesma medida. Porém, eu fiz outras duas divisões aqui, certo? Então, eu dividi esse retângulo aqui em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 partes. Então, aqui para esse retângulo, a minha fração vai ter denominador 6, certo? E a parte pintada foi dividida em quantas? 1, 2, 3. Então, numerador 3. Olha só, outra fração equivalente a essa, certo? Porque eu tô representando a mesma parte, é a mesma parte, só que eu tô representando de uma forma diferente, tá certo? Então, essa fração 1/2 é equivalente à fração 2/4, que também, né? E também é equivalente à fração 3/6. Tá bom? Vamos pro próximo. Obtendo frações equivalentes, né? E aqui a gente vai ver duas maneiras de obter frações equivalentes, tá certo? Existem duas maneiras de obter frações equivalentes, pela multiplicação e pela divisão, tá? Primeiro que a gente vai fazer pela multiplicação, tá certo? Essa primeira fração aqui a gente vai fazer pela multiplicação, tá? Como que a gente encontra frações equivalentes na multiplicação? A gente multiplica tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo número, tá bom? Eu vou escolher por 2, um exemplo. Eu vou multiplicar por 2 essa fração. E aí, eu vou ter uma fração equivalente a ela, que vai ser o quê? 2/4, certo? Se eu tivesse multiplicado por 3, seria 3/6, certo? Porque aí eu ia multiplicar 1 vezes 3, outra fração equivalente, vou colocar aqui do lado. 3
2 vezes 3, 6. Então, outra fração equivalente, tá certo? E aí, observa. Fiz as mesmas frações da explicação que eu estava dando ainda há pouco, né? 1 sobre 2, 2 quartos e 3 sextos. Então, o que acontece? Pela multiplicação, você obtém essas frações equivalentes. E pela divisão, como é que seria? Divide o numerador e o denominador também pelo mesmo número. Vou escolher aqui o número 4, por exemplo. Vou dividir tanto o numerador quanto o denominador pelo número 4. 12 dividido por 4 é 3. E 16 dividido por 4 é 4. Já tenho uma fração equivalente, então, a 12 sobre 16, tá? E se eu fosse representar aqui, vamos supor, dividido em 4 partes, e aí eu vou pintar 3 aqui. E agora, vou fazer esse aqui, ó. Observa só. Pintei a mesma parte, né? Olha só, ficou sobrando aqui, vou colocar aqui de azul para vocês verem. Ficou sobrando essa partezinha aqui de baixo, na fração que representa aí, ó, 3 quartos, né? E na de 12 sobre 16 também fica faltando só essa partezinha aqui, ó. Tá vendo, ó? Essa parte aqui tá toda ocupada. Pintei 12 quadradinhos de 16, né? Então, olha só, eu tô representando a mesma parte, só que de maneiras diferentes, certo? Bom, gente, e aí sempre tem aquela dúvida. Quando que eu vou fazer pela multiplicação e quando que eu vou fazer pela divisão, né? Qual é o melhor método para obter a fração equivalente para cada caso? Então, é isso mesmo, cada caso é um caso. Você vai observar. Uma dica que eu dou, quando os números são pequenos, né? Você tem uma fração com números pequenos, é mais fácil fazer pela multiplicação, né? E quando você tem números maiores, é mais fácil pela divisão. Observando sempre que só dá para fazer pela divisão se o seu numerador e o denominador dividirem pelo mesmo número, né? Se o numerador não dividir pelo mesmo número que o denominador, não dá para fazer pela divisão, então você vai poder fazer só pela multiplicação. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido direitinho. Quem ficou com alguma dúvida pode deixar aí nos comentários que eu vou responder, tá bom? Até o próximo vídeo.